Olá, que tal falarmos de um dos personagens mais destacados na história do profetismo de Israel? Que tal extrairmos lições valiosas para a nossa vida cristã nos dias de hoje, por intermédio da história do profeta Elias? Que tal estudar a palavra de Deus e ainda concorrer a livros no final de todos os trimestres da escola dominical? Se inscreva aí enquanto nós tocamos uma vinheta. Seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para estudarmos a poderosa Palavra de Deus através das lições bíblicas da nossa Escola Bíblica Dominical, revista Adulto CPAD. No dia de hoje, nós estaremos estudando a lição de número 4, que trata sobre o tema O Profeta Elias e os Profetas de Baal e Azerá. Vai ser um momento de grande reflexão para nós extrairmos todas as lições que enriquecem a nossa vida espiritual através da história deste grande profeta chamado Elias. Bom, antes de tudo, eu gostaria mais uma vez de agradecer aí todos vocês que têm nos acompanhado, os irmãos que têm nos incentivado e que têm aí compartilhado os vídeos, curtido, comentado, e você que se inscreveu no canal. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Todos aqueles que estão inscritos no canal poderão concorrer a sorteio de livros no final de todos os trimestres da escola dominical. Então, se eu fosse você, já clicava aí no botãozinho vermelho de inscrever-se. Nos acompanhe nas demais aulas deste trimestre, porque nas aulas aí nós vamos falando como acontecerá os sorteios e vamos dando mais informações sobre o sorteio dos livros. Um dos livros, mais uma vez, é esse daqui, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, tá bom? Então você pode ser o ganhador deste livro, tá? Ó, tá embalado, plastificado, certinho, novinho, para você aí crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu vou ler o textuário aqui da lição, que diz assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 38. A verdade prática da lição de hoje diz assim: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. A leitura bíblica em classe está em 1 de Reis, capítulo 18, versículos 22 ao 24, depois versículo 26, 29, 30, 38 e 39. E depois capítulo 19, versículos 8 até o 14. Aconselho que você leia o texto bíblico. O objetivo geral dessa lição é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Glorificado seja Deus por isto. Na introdução, eu quero ler algumas linhas da introdução do comentarista, que diz assim: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens na Bíblia. Basta você ter familiaridade com as escrituras sagradas e você vai perceber que realmente o profeta Elias é um personagem bastante destacado por algumas passagens, como por exemplo, ele apareceu com Moisés lá no Monte da Transfiguração. Quando João Batista veio exercer o seu ministério terreno, a Bíblia diz que ele veio no poder e espírito de Elias, mostrando ali a importância do ministério profético de Elias em Israel. Este profeta, ele desafiou corajosamente a idolatria em Israel. Ele orava de modo simples, mas cheio de confiança. A oração de Elias, as orações de Elias são destaques nas escrituras sagradas, como por exemplo o próprio Tiago, quando escreve a sua epístola no capítulo 5, ele usa o profeta Elias como exemplo de homem que
está sujeito às mesmas paixões que nós, mas que orava e Deus respondia às suas orações. Mas tem uma coisa curiosa sobre este personagem. A sua história narrada em 1 de Reis mostra que, embora ele exerceu o seu ministério de milagres e prodígios sendo realizados, mostra também, a mesma história mostra a humanidade, a limitação deste personagem chamado Elias. Ele caiu em desânimo e isso mostra que mesmo este homem tão importante na história de Israel estava sujeito também às fraquezas e limitações como nós estamos, tá? Nós temos aqui 3 tópicos na lição. O primeiro tópico nós vamos falar do desafio no Carmelo. O segundo tópico nós vamos falar da oração de Elias. E o terceiro tópico vamos falar de Elias em Horebe. Bom, no primeiro tópico nós temos aqui o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Já estudamos na lição anterior que quando Elias exerce o ministério, seu ministério profético, o rei de Israel, reino das 10 tribos do norte, é o rei Acabe, que é aquele que se casou com aquela fenícia, né, aquela Sidônia, a Jezabel, aquela mulher terrível, idólatra, pagã, matadora de profetas, perseguidora da fé de Jeová. E aí então a gente percebe que a nação, nos dias em que o profeta Elias exerceu seu ministério, estava passando por um momento de desvio, a frieza espiritual, afastamento do Senhor, apostasia e sincretismo religioso, que é quando o religioso ele mistura elementos de fé de outras religiões à sua própria religião. Não abandona definitivamente a sua, mas traz elementos de outras religiões para incrementar a sua. Então o povo estava vivendo dessa maneira. Nesse momento surge o profeta Elias, né, que foi levantado por Deus para fazer um confronto ali, mediante esse afastamento do povo para com Javé. E ali ele lança um confronto perguntando para o povo até quando eles cocheariam entre 2 pensamentos. Esta pergunta de Elias para o povo, quando ele lança, logo em seguida ele vai lançar o desafio aos profetas de Baal, ela revela muita coisa sobre o estado espiritual do povo de Israel. É interessante que esta palavra cochear, por que Elias usa esse termo? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, né? Se Jeová é Deus, adorai-o. Se é Baal, adora a Baal então. O que não pode é ficar dividido entre a adoração a esses 2 deuses. Então a palavra cochear aqui é interessante. Ela traz, né, a ideia de alguém que manqueja, sabe? Uma pessoa manca. Quando uma pessoa ela está mancando, é fácil observar que ela joga o corpo quando ela dá um passo com uma perna para um lado, quando ela dá outro passo com outra perna, ela joga o corpo para outro lado. Então, o corpo de um manco, ele fica pendendo para os 2 lados, ora para a direita, ora para a esquerda. Então, quando Elias ele faz essa pergunta, né, até quando cocheareis entre 2 pensamentos, ele está mostrando que o povo de Israel está vivendo um momento de sincretismo religioso. Eles adoravam a Jeová, mas ao mesmo tempo eles também adoravam a Baal e a Zerá, deuses cananeus. Era necessário que Elias levasse o povo a resgatar a fé pura e verdadeira a Jeová. Outro ponto interessante sobre esta pergunta de Elias também é que a Bíblia diz que depois que Elias perguntou, ninguém teve resposta. Se Jeová é Deus, adorai-o. Se é Baal, adorai-o. E o povo não respondeu, não tinha resposta. E por que o povo não respondeu? Porque verdadeiramente o povo estava em dúvida entre Jeová e Baal. Então você percebe claramente que o povo estava bastante afastado da comunhão com o seu Deus. E é interessante, como eu já disse nas aulas anteriores, que este mesmo povo das tribos do norte é o povo que são descendentes daqueles hebreus que viram milagres
sendo realizados por Deus, que viram coisas portentosas da parte de Deus, como a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, o afundamento das muralhas de Jericó, a caminhada no deserto com uma coluna de nuvem protegendo do calor e uma coluna de fogo aquecendo nas noites e madrugadas frias do deserto. E por aí vai, né? Deus tirou água da rocha, mandou maná do céu. É esse mesmo povo. E agora eles não têm resposta quando o profeta Elias pergunta, né, até quando eles vão ficar divididos entre Deus, Jeová, e Baal e Azerá. No segundo tópico, então, nós temos aqui o problema de não saber a quem adorar. Essa apatia espiritual do povo de Israel fez com que o profeta Elias fosse zeloso na sua fé. Embora todos estavam cocheando entre dois pensamentos, o profeta estava firme e convicto na sua fé em Jeová por causa da sua convicção. E no segundo ponto, então, o problema de não saber quem adorar, qual o problema nisso, em estar dividido entre Jeová e Baal? Este triste dilema espiritual se fez presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria. O problema do povo de Israel, naquele momento ali de sincretismo religioso, era a idolatria. E a idolatria é algo que o povo de Israel sempre teve tendência a abraçar. Você vê, por exemplo, o rei como Salomão, rei cheio de sabedoria de Deus, inclinando seu coração a ídolos. Você pega lá o povo que acabou de sair do Egito, mediante vários milagres notórios ali, da parte de Deus, sinais de Deus, né, contra a terra do Egito. E mesmo assim esse povo, próximo ao Monte Sinai, quando Moisés sobe para falar com Deus e demora um pouco, quando desce, este povo está adorando a bezerro de ouro. E se você pegar a história de Israel, até o momento do cativeiro babilônico, o povo de Israel vai sempre pender para a idolatria, para a adoração a outros deuses, queimando seus filhos a Moloque, adorando deuses da fertilidade como Baal e Azerá. A adoração a esses deuses envolvia orgias, né, práticas imorais de sexualidade, envolvendo sexualidade. O povo de Israel sempre teve uma queda pelos ídolos das outras nações, né? Trazendo para os nossos dias hoje, né, para uma lição prática hoje, vale destacar que Deus não divide a sua glória com ninguém. E precisamos entender que idolatria não significa tão somente adoração a outros deuses, mas todo e qualquer objeto ou ser ou pessoa que ocupe o lugar de Deus em nossos corações, que tome a adoração que deveria ser dada a Deus, isso se torna um ídolo para nós. Então o ídolo pode ser uma pessoa, um líder, pode ser um objeto, né, ou objetos, pode ser um animal ou animais. Então a idolatria não está tão somente atrelada a questão de figuras religiosas, né? Imagens de escultura e coisas semelhantes. Pode ser qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus no coração de um crente. E no terceiro ponto aqui nós temos o desafio do fogo. É importante a gente destacar aqui que Baal era um deus, né? A adoração a Baal, aliás, era essencialmente uma religião da natureza, né, cuja ênfase principal era a fertilidade. Eu extraí esta informação do comentário de Risby, no seu comentário expositivo. E ele diz ainda que o clima na Palestina contribuía muito para a elaboração da adoração aos deuses da fertilidade, como Baal e Azerá, uma vez que só chovia no período entre outubro e novembro até março e abril, por conta da estiagem que era comum nos anos, né, na terra da Palestina. Isso favorecia então a idolatria a essas divindades, né, ditas divindades da fertilidade, uma vez que Baal era o deus fenício da fertilidade,
que enviava, segundo a crença, enviava chuvas e colheitas abundantes. E saber dessa informação é importante, porque aqui no terceiro tópico Elias faz o desafio do fogo. Os que andam, aqui nós temos algumas lições a extrair, eu vou ler aqui uma parte da lição, que diz assim: os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem a sua lealdade e o seu amor. Não precisamos desafiar a Deus, colocar Deus na parede e exigir que Ele prove para nós que Ele é Deus, nos dando alguma providência, alguma coisa assim. Mas quando Elias ele lança o desafio do fogo contra os profetas de Baal, nós devemos entender que o próprio Deus foi quem motivou Elias a lançar este desafio, né? Ou seja, era o próprio Deus quem estava usando Elias ali para lançar esse desafio aos profetas de Baal, para mostrar que só ele é Deus. A intenção é clara, é trazer o povo de volta para Jeová, é mostrar para o povo que eles não deveriam dar crédito nenhum a Baal, uma vez que só o Senhor é Deus, né? Essa foi a fala do povo após a resposta de Deus à oração de Elias, quando Deus responde com fogo à oração de Elias sobre o sacrifício no altar. Neste primeiro tópico aqui, é importante a gente destacar que assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado e idolatria, certo? Vamos aí nos levantar como profetas de Deus, como boca de Deus neste mundo tão cruel, tão mal como estamos vivendo nos dias de hoje, e termos a mesma ousadia de Elias em denunciar o pecado, o sincretismo religioso, a idolatria, que muitas igrejas ditas protestantes já estão praticando abertamente nas suas liturgias de culto e ensinando isso para a sua membresia. Amém? Irmãos, tópico de número 2, precisamos falar da oração de Elias ali no seu desafio contra os profetas de Baal. Primeiramente, nós temos aqui os preparativos de Elias, né? Falar de oração é importante, porque tem muita gente que tem uma teologia deficiente sobre a oração. Por exemplo, eu gostaria já de lançar aqui uma pergunta. Tem muita gente que acredita que Deus tem por obrigação de responder todas as orações, porque olham para textos fora de seus contextos e chegam a uma determinada interpretação e conclusão. Quando olham para algum texto bíblico, como por exemplo, um texto dizendo: tudo que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Essas pessoas pegam essa palavra tudo e entendem que Deus tem por obrigação responder todas as orações que os crentes fazem. Mas será que é isso mesmo? Então vamos começar aqui para falar sobre a oração de Elias, entendendo sobre os preparativos, né? Quando Elias ele lança o desafio, ele fala para os profetas de Baal: olha, pega vocês, tem aqui 2 animais, vocês pegam um animal, né? Preparam ele aí, o sacrifício, e pedem a Baal primeiro. Né? Vocês têm todo o tempo, com tranquilidade, para pedir resposta a Baal. E eu vou pegar o outro animal, e depois de vocês eu vou clamar a Jeová, o Deus de Israel. E o Deus que responder com fogo, este é Deus, é o Deus verdadeiro. O povo, quando ouviu isso da boca de Elias, o povo respondeu: boa é esta palavra. Olha só, mais uma prova de que o povo verdadeiramente estava em dúvida sobre se adorava a Jeová ou adorava a Baal. Então Elias ele faz o preparativo ali. Primeiramente os profetas de Baal vão lá e se cortam e ficam clamando e passam tempo e tempo pedindo, né, para Baal responder. E Elias ainda zomba deles, né, fala mais alto, talvez ele esteja ocupado ou esteja viajando. Quando chega na vez de Elias, antes de Elias orar a Deus, Elias conserta o altar que estava quebrado. E por que este altar estava quebrado? Porque o povo verdadeiramente estava afastado do Senhor, então aquele altar estava abandonado, um altar aonde servia para oferecer adoração
a Deus. E aí no segundo ponto nós temos aqui uma oração confiante. A oração de Elias está no capítulo 18, versículo de número 36, né, em diante, onde Elias fala assim, a Bíblia fala assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, olha só a oração de Elias: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Pastor José Gonçalves, em um dos seus livros, ele faz uma observação interessante sobre esta introdução da oração de Elias. Ele destaca 3 pontos aqui interessantes. Primeiro, né, quando Elias fala assim: fique sabido hoje que tu és Deus de Israel. Então ele diz que Elias tinha uma teologia da divindade perfeita. Ele sabe que só o Senhor é Deus. Depois ele fala assim: que eu sou teu servo. Aí pastor José Gonçalves destaca que Elias tinha uma concepção da antropologia perfeita, ou seja, Deus, só o Senhor é Deus, e ele é servo, ele é homem, né? Ele é limitado. E depois, em terceiro, Elias fala assim, que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. E ele destaca que Elias tinha um conceito bibliológico perfeito, ou seja, Elias sabia que deveria andar conforme a palavra do Senhor. E a continuação da oração é: responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E aí encerra-se a oração aqui e o texto diz que Deus respondeu com fogo, e caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Nós percebemos aqui que a oração de Elias foi simples, foi curta, foi objetiva, mas foi uma oração confiante. Já pensou que responsabilidade, né? Uma nação de olho no que vai acontecer, e ali um homem de Deus desafiando 450 profetas de um ídolo, né? De um Deus falso, pagão, e então Deus responde, Deus honra ali a fé de Elias e Deus responde com fogo. É bem verdade que eu penso que foi o próprio Deus quem levantou Elias, quem levou Elias a lançar esse desafio para resgatar Israel de volta à adoração a Jeová. Então, nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, quando ele escreve no versículo 37, dizendo: para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração. Antes de ir para o terceiro ponto, eu gostaria aqui de falar mais um pouquinho sobre a questão da oração, sobre a teologia da oração. Irmãos, a oração, ela não é vamos dizer assim, um cheque em branco para que tudo que eu desejar, tudo que o meu coração desejar, se eu sou homem de Deus, eu vou orar e Deus tem que me dar ou me responder. A Bíblia, ela desenvolve uma teologia correta da oração para que a gente entenda que a oração não é um cheque em branco. Senão, nós deveríamos concordar com a teologia da prosperidade, que ensina justamente que a oração deve ser respondida por Deus se você orar com fé, e tudo que você pedir, Deus tem a obrigação de dar. Eu quero ler somente um texto bíblico aqui, em João, capítulo de número 15, versículo 7, onde Jesus diz para os seus discípulos assim, olha: se permanecerdes em mim, tem uma condicional aqui, né? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, ou permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Primeira coisa aqui que nós devemos observar para uma oração respondida é que nós devemos estar ligados a Cristo e Cristo deve estar ligado a nós. Isto acontecendo, se nós estivermos ligados com Cristo, nós não vamos pedir coisas que não sejam da vontade de Deus de nos conceder. Nós vamos, com certeza, pedir coisas que agradam o coração de Deus. Tiago, na sua epístola, ele escreve: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal,
para satisfazer os vossos próprios deleites. Então a oração não é para satisfazer os nossos desejos humanos e carnais. A oração não é um cheque em branco. A oração é um momento de comunhão com Deus, onde Deus nos fortalece, onde Deus acrescenta a nossa fé, onde Deus nos abençoa. E, obviamente, que nós temos a oportunidade nas orações de apresentarmos as nossas necessidades a Deus, certo? Mas nem toda oração que é feita é respondida por Deus, porque muitas vezes pedimos algo que não é da nossa vontade, mas não é da vontade de Deus, tá? Bom, no terceiro ponto, a misericórdia de Deus, né? Na oração de Elias fica claro aqui que Deus está dando mais uma oportunidade para este povo idólatra, que é o povo de Israel, voltar para os caminhos do Senhor. E olha que a idolatria não começa com Jezabel e Acabe. A idolatria do Reino do Norte já começa desde os dias de Jeroboão, o primeiro rei deste Reino do Norte. Então, Deus estava dando uma nova oportunidade para Israel, para voltarem a ter comunhão com ele. E depois desse desafio, Elias ele sobe no Monte Carmelo e ele ora pedindo chuva, e assim acontece, né? Elias ora para não chover e aconteceu. Elias ora para que fogo caísse do céu e caiu fogo de Deus para consumir o holocausto. Elias ora para ressuscitar, né, para Deus trazer de volta a vida do filho da viúva de Sarepta, e Deus responde. E agora Elias ora para que volte a chover em Israel depois de 3 anos, e Deus responde às orações de Elias, né? Vale a pena, irmãos, viver uma vida de comunhão com Deus através da oração. Nós aprendemos aqui no segundo tópico que quando exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde às nossas orações e nos livra de qualquer adversidade, desde que essas orações estejam de pleno acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Amém? Meus irmãos, terceiro e último tópico, Elias em Horebe, os feitos e a exaustão do profeta. Olha só, já falamos aqui da oração do profeta Elias, já falamos do confronto do profeta Elias, né? Até aqui só pontos positivos. Mas agora nós temos aqui a exaustão deste profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Aqui vale a pena a gente observar que vida ministerial ou vocacional com Deus traz os desgastes, né? Traz o peso da responsabilidade. O próprio Jesus disse que o zelo pela sua casa o devorava. O apóstolo Paulo mostra que uma vida de exercício ministerial tem também os seus espinhos, as suas consequências, né? E assim não foi diferente com o profeta Elias. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Então fica claro aqui que Elias era homem humano, limitado, mesmo que ele fez chover fogo do céu, mesmo que ele orou para Deus não deixar chover e Deus não deixou, mesmo que ele orou para ressuscitar um menino e Deus fez, mesmo que Deus respondeu a sua oração por chuva, mesmo assim, este homem, ele era limitado. Ele tinha as suas fraquezas e limitações, assim como nós também temos, né? No segundo ponto, o pedido para morrer. A opressão que o profeta Elias enfrentou foi tanta que, tomado de um sentimento de autopiedade, a autopiedade ela é destrutiva, tá? Se nós não cuidarmos, ela é autodestrutiva. E mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. É interessante até, né? Ele foge para não morrer nas mãos de Jezabel, mas quando o Senhor se manifesta a ele, ele pede a morte. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago capítulo 5, versículo 17. Então fica aí a lição.
de que não há nada de errado quando um homem, uma mulher de Deus, devido à exaustão ali da sua vocação, da sua chamada, ele esteja passando por alguns momentos turbulentos da vida que trazem um certo desânimo, vamos dizer assim, alguns até entram num estado de aparente depressão. Isso não quer dizer que ele não seja um crente verdadeiro ou não seja uma pessoa de fé. O próprio profeta Elias é exemplo disso. Por que não nos lembrar também do profeta Jonas, né? Quem não lembra aí de Jonas que pregou para a terrível cidade de Nínive, aquele povo terrível, idólatra. Nínive se arrependeu e o profeta Jonas, ele cai numa profunda depressão por causa do arrependimento dos ninivitas, né? Só que nós precisamos entender que passar por estes momentos, estamos sujeitos a passar? Sim, mas precisamos entender que nós não estamos sós, que Deus não nos abandona nestes momentos de desertos da vida. Deus, ele prova para Elias e para nós que ele sempre estará cuidando de nós, sempre estará por perto. Deus nunca vai permitir que você enfrente uma situação, um labor, né, principalmente se tratando da vocação que ele te deu, para te matar, de maneira nenhuma. Deus sempre será provedor na vida dos seus profetas, né? Então aí entramos no terceiro ponto, onde mostra a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que trouxe pão e água, tirando ele daquela situação de intenso desânimo. Meu querido irmão, minha irmã, pode ficar tranquilo, faça a vontade de Deus sem medo, porque Deus, no momento certo, na hora certa, ele vai entrar com a providência. Deus, ele não vai te abandonar. Deus, ele vai cuidar de você. E por que Deus fez isso com Elias? Até porque Deus ainda tinha mais planos para a vocação, para a vida vocacional de Elias. Deus reanima Elias e fala para ele que o ministério dele ainda não estava acabado, porque Elias ainda teria a nobre missão de ungir 3 pessoas ali nos termos de Israel. Elias ungiria Azazel como rei da Síria, ele deveria ungir Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta do Senhor, como seu sucessor no ministério profético. Pode ficar tranquilo, que Deus está no controle de tudo, Deus está neste negócio, amém? Então fique firme, fique tranquilo, porque Deus é contigo, tá? Terminando aqui então esta gloriosa lição, eu quero destacar três coisas aqui que eu anotei sobre esta lição para uma aplicação prática em nossas vidas. Primeiro, o crente fiel não deve se conformar com um mundo de idolatria, indiferença e frieza espiritual. Como Elias, devemos proclamar a verdade, doe a quem doer e aconteça o que acontecer, né? Segundo ponto, Elias nos ensina que é por meio de uma vida de constante oração e intimidade com Deus que faremos a diferença. Tudo que Elias fez, como eu já destaquei aqui durante a lição, foi por meio de uma vida de íntima comunhão com Deus através das orações. E terceiro, o exemplo de Elias nos mostra que somos limitados humanamente, mas temos um Deus divinamente ilimitado. Olha só, eu quero repetir isso aqui. O exemplo de Elias nos mostra que somos humanamente limitados, mas temos um Deus divinamente ilimitado. Deus cuida de você. Amém? Chegamos ao final de mais uma lição e eu gostaria de pedir para você, curta esse vídeo aí, porque isso nos ajuda, isso ajuda o vídeo chegar até mais pessoas, né? Compartilhe com alguém, convide pessoas aí para se inscreverem no canal. Graças a Deus, o canal devagarzinho, mas está constantemente crescendo, sempre temos aí novos inscritos no canal, né? Se você não se inscreveu ainda, clica aí no botãozinho vermelho em se inscrever e fique atento aí para o sorteio que nós vamos ter no final desse trimestre, tá bom? Vai ter coisa boa aí, amém?
E vai se preparando, porque no último trimestre do ano, no final do ano, eu quero trazer aqui uma surpresa muito boa para estar sorteando para vocês. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.